Olá, hoje vamos falar um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um conjunto de normas que estabelece direitos e garantias especiais a estes indivíduos que se encontram em um momento de desenvolvimento pessoal e formação psicológica, social, intelectual e biológica. A criança e o adolescente, elas são consideradas vulneráveis porque são influenciados mais facilmente pelo meio em que vivem, já que não estão em plena capacidade de entendimento das consequências de seus atos. O vulnerável é aquele que se encontra em situação sujeita de risco ou dificuldade temporária ou permanente, coletiva ou individual e, portanto, deve ter proteções legais para minimizar as suas desigualdades. Por isso, os direitos da criança e do adolescente são tão importantes. Se a gente for para o lado da contextualização, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no artigo 227, estabelece que a família, a sociedade e o Estado devem assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, para que esses tenham condições de um pleno desenvolvimento físico, mental, espiritual e social. A fim de cumprir o seu dever constitucional, o Estado, por meio das determinações previstas no ECA, se organiza e atua no que ficou chamado de Sistema de Garantias de Direitos, que é o SGD, da criança e do adolescente. Esse sistema ele é formado por entidades operacionais que interagem entre si, visando a aplicação prática dos direitos da criança e do adolescente. Para tanto, o ECA divide a atuação destas entidades em 3 eixos. Tem o eixo de atendimento, que a gente vai falar um pouco, defesa e controle. A gente vai começar a entender um pouco mais como cada um atua. Vamos falar um pouco do eixo de atendimento. O eixo de atendimento também é chamado de promoção. É responsável pelo planejamento e execução das políticas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, dividido em 3 tipos de programas e serviços. Nós temos o programa de serviço de atendimento dos direitos da criança e adolescente. Nós temos o programa e serviço de execução de medidas de proteção dos direitos humanos. E nós temos programa de serviço e execução de medidas socioeducativas e assemelhadas. Esses 3 programas eles são cumpridos por meio de serviços prestados pelos seguintes órgãos. Centro de Referência da Assistência Social, que é o CRAS, que ele é um órgão responsável por prestar serviços de assistência social. O CRAS ele atende famílias e indivíduos que tiverem seus direitos violados ou estão sendo ameaçados, contando com um departamento especializado ao atendimento da criança e do adolescente, cujo direito ele foi violado, ou que cometeram algum ato infracional, bem como suas respectivas famílias. Nós temos o SUS, que ele é um órgão responsável por oferecer serviços médicos gratuitamente para todos, desde uma consulta até uma cirurgia, prestando tais serviços de forma prioritária e especializada às crianças e adolescentes. E nós temos o Serviço de Atendimento Socioeducativo, responsável pela aplicação da medida socioeducativa aos adolescentes que praticam ato infracional, ou seja, um crime e uma contravenção penal. O órgão é regulamentado pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é o SINASE. Cada estado federativo ele possui uma instituição responsável pela aplicação das medidas socioeducativas de internação e semi-liberdade, tá certo? Vale mencionar que as medidas socioeducativas elas estão previstas no artigo 1, 2 do ECA e estão ordenadas conforme a gravidade. Nós temos em primeiro lugar a advertência, segundo a obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de liberdade, em semi-liberdade, perdão. A internação em estabelecimento educacional, elas devem ser aplicadas ao adolescente, levando-se em conta a sua capacidade de cumpri-la, tá, gente? As circunstâncias e a gravidade da infração também é levada em conta. E nós temos a educação,
que é com relação ao atendimento educacional, não há um sistema único de educação, sendo assim, compete aos estados e aos municípios organizarem seus próprios sistemas de ensino, respeitando a lei de diretrizes e bases da educação nacional. Nós temos o eixo de defesa. O eixo de defesa também é conhecido por responsabilização e tem como objetivo garantir à criança e ao adolescente o acesso à justiça, isto é, ele busca meios de proteger os direitos destes indivíduos. Nós temos também as instituições que trabalham nesses segmentos, que são o Conselho Tutelar, que nós sabemos, muito se ouve a respeito dessa instituição, mas pouco sabe como ela atua. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o Conselho Tutelar. Dentre as principais funções do Conselho Tutelar, nós temos o atendimento e a defesa das crianças e adolescentes que tiveram seus direitos ameaçados ou simplesmente violados, podendo, se for o caso, decidir pela aplicação de alguma medida protetiva. Além disso, prestam atendimento aos pais destas crianças e adolescentes, tendo autonomia também para aplicar aos pais ou responsáveis as medidas previstas no artigo 129 da mesma lei. Como, por exemplo, nós temos o encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção. Nós temos que dão apoio e promoção à família. Nós temos a inclusão em programas oficiais ou comunitários de auxílio, que é a orientação e tratamento a alcoólatras. Nós temos encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Nós temos a obrigação também a matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar. Temos também a obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamentos especializados, advertência, perda de guarda. Além disso, vale destacar que todo município ele deve ter pelo menos uma unidade do Conselho Tutelar no seu município. Nós temos também outro eixo de defesa, a segurança pública, que tem como dever proteger qualquer pessoa que tenha sua segurança em risco por meio de investigação, vigilância, prevenção e proteção ostensiva. Nós temos entre elas a Polícia Judiciária e Administrativa. Em âmbito federal, é de responsabilidade do Exército e da Polícia Federal essa proteção, enquanto nos estados é dever da Polícia Militar, da Polícia Civil e Polícia Rodoviária. Já nos municípios, nós temos a Guarda Municipal, que cumpre essa função. Em alguns estados, há delegacias especializadas ao atendimento de crianças e adolescentes. Outro eixo de defesa, que é a Defensoria Pública, que ela é responsável por prestar assistência judiciária gratuita para todos que necessitem, incluindo crianças e adolescentes, deve auxiliar especialmente na defesa de adolescentes que respondem perante a vara da infância e da juventude, que são varas especializadas cuja atuação é fiscalizada pelas Corregedorias Gerais da Justiça, pela prática de um ato infracional, sempre com a presença de um membro do Ministério Público, ou seja, que atua como guardião da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Nós temos também as comissões judiciais de adoção, que elas possuem atuação estatal e estão diretamente ligadas ao Tribunal de Justiça do respectivo estado. Sua finalidade é organizar os cadastros e dar manutenção ao Cadastro Geral Unificado de Interessados nacionais ou estrangeiros, residentes ou domiciliados fora do país, que estejam interessados em adotar crianças e adolescentes brasileiros e expedir certificado de habilitação à adoção internacional, tá certo? E nós temos também como um órgão de defesa a ouvidoria, que a função dela é fornecer um espaço seguro em que um cidadão tem liberdade para denunciar, questionar, fazer sugestões e também reclamações
anonimamente ou não. O atendimento das ouvidorias varia de acordo com cada entidade, podendo ser presencial ou por telefone, e você pode entrar em contato com a ouvidoria apenas ao discar o número 100. Por exemplo, é um órgão do Ministério dos Direitos Humanos, no caso, que recebe denúncia de violações de diversos tipos. Entre elas está os abusos acometidos contra crianças e adolescentes também, certo? Nós também temos o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, que é o SEDECA. Os SEDECAs, por sua vez, elas são entidades não governamentais espalhadas pelo Brasil. Elas têm como objetivo defender os direitos da criança e do adolescente quando eles são violados por ato abusivo do poder público, através de ações de proteção jurídico-social. Tem a obrigação também da promoção dos direitos da criança e do adolescente, além de mobilizações sociais. Entende-se por proteção jurídico-social, gente, as intervenções jurídicas, tá certo? Administrativas e legislativas também, que garantem a defesa dos direitos violados ou ameaçados de crianças e adolescentes. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouco sobre o eixo de controle. O eixo de controle ou de vigilância, ele tem como função a promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, mediante debates entre órgãos governamentais e entidades sociais, através da formação de um conselho de direito. Nós temos os conselhos de direitos, eles atuam nas diversas instâncias, sejam elas nas municipais, estaduais ou federais, como é o Conselho Nacional do Direito das Crianças e do Adolescente, que é o CONANDA. Estes conselhos, eles acompanham, avaliam e propõem ações públicas de promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente. Para exemplificar a importância desses conselhos, o CONANDA, ele foi responsável pela criação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é o SINASE, que depois eu vou fazer outro vídeo explicando sobre, que estabelece as regras gerais aplicadas em todo o território nacional, dos serviços de atendimento socioeducativo destinados aos adolescentes que praticam algum ato infracional. Nós temos conselhos setoriais, eles são formados por representantes do governo e da sociedade civil, que debatem, fiscalizam e propõem políticas públicas municipais de determinado setor, certo? E, por exemplo, como a educação, a saúde, a assistência social. Mas aí vem a pergunta, afinal, esses órgãos realmente protegem os direitos da criança e do adolescente? Essa é uma dúvida que a gente tem. Então, a gente veio com uma coisa. Como um sistema público complexo, o CGD, ele cumpre seu propósito, mas não da melhor forma possível, a gente sabe, como a teoria prevê. Para que o objetivo de auxiliar as crianças e adolescentes eles sejam cumpridos de maneira mais eficaz, é fundamental que os órgãos e entidades operacionais que atuam no sistema de garantias e direitos da criança e do adolescente, eles cumpram suas funções de forma efetiva e completa, nada mais, de acordo com o que diz a lei. Então, só assim a gente teria 100%. Na verdade, a melhoria dos serviços das entidades citadas ao longo do texto depende também do planejamento de estratégias que visem a maior agilidade nas ações que envolvem os atores do CGD. Caso contrário, crianças e adolescentes que deveriam ser protegidos, eles terão seus direitos violados diante da sua vulnerabilidade, que é uma vulnerabilidade que é também institucional perante as entidades públicas, cujo dever principal é resguardar os direitos desses sujeitos, mas que por vezes são ineficientes, atuando em desacordo com a lei. Isso faz com que crianças e adolescentes, muitas vezes, elas não tenham acesso
aos serviços prestados pelos atores que compõem o CGD. Ou ainda, se tem, acabam sendo negligenciados no que diz respeito à prestação de serviços por um dos atores do CGD. Seja por conta do atendimento demorado, que podem receber, né? Ou ainda por conta de como são tratadas. Por fim, esclarecemos que a Constituição, eu estou esclarecendo a vocês que a Constituição ela não estabelece o Estado como o único responsável de assegurar a proteção integral da criança e do adolescente. Eu quero que vocês vejam que é dever de todos nós, devemos, portanto, como família e sociedade, buscar a efetivação dos direitos da criança e do adolescente, que é considerado o nosso futuro. Caso vocês presenciem alguma violação a esses sujeitos, a gente tem que fazer nossa parte sim, que é denunciar para o conselho tutelar mais próximo, ou a autoridade policial, ou você liga para o Disque 100. Sobre o trabalho infantil, a gente precisa se conscientizar e lutar sempre. Hoje é comemorado o Dia Mundial ao Combate do Trabalho Infantil, dia 12 de junho, é comemorado anualmente, e a gente precisa entender que o trabalho infantil, além de ilegal, é imoral e precisa acabar. Pois o verdadeiro lar onde as crianças pertencem é a infância e a educação. A gente precisa entender também que o trabalho infantil, ele degrada a infância e faz com que as crianças e o adolescente deixem de ter memórias felizes que serão substituídas por lembranças tristes. O trabalho infantil, ele viola diretamente um direito de todas as crianças. Por isso, todos precisam combater. Eu espero ter deixado a minha mensagem, espero que vocês tenham gostado do resumo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Breve a gente vai estar falando sobre temas mais aprofundados. E quem quiser pode deixar ideias, alguma coisa, tá?